Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus, né? Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Primeiro eu quero dizer aqui a vocês o seguinte: vocês já foram elogiados, tal, certo? E aquilo ali te agradou muito, mas tem elogios que na verdade não são elogios. Por trás desse elogio existe uma tática, existe uma maldade. O nome disso se chama-se na Bíblia de lisonja. É alguém que recebe alguma espécie de elogio, né? E alguém que tem suas qualificações ou méritos reconhecido, né? Isso é bom. Isso massageia o ego, mas a lisonja, na verdade, ela é uma arma extremamente poderosa. Tá entendendo? É uma arma extremamente persuasiva. É uma arma realmente que ela é incrível e de alta destruição bélica. A lisonja, ela é uma arma que quando ela é usada, ela tem o poder de paralisar, de neutralizar, de estagnar, tá entendendo? O potencial humano. Eu me lembro que eu tinha um colega, né, que ele jogava muita bola, sabe? Ele jogava bola assim, sabe? Mas ele nunca se profissionalizou, tá entendendo? Ficava jogando nesses campos aí de várzea. E aí, o que é que acontecia? Ele só recebia elogios no final, né, de semana que ele jogava aos domingos ali, os pessoal ia lá ver ele jogar, tal. Ele defendiam ali um time ali de bairro. E o que é que acontecia? Quando acabava aquilo ali, os pessoal ovacionavam ele. Pô, você joga muito, você isso, você aquilo, tal. Tinha gente que prometia mundos e fundos, emprego. Mandaram ele tirar até curso, né, de vigilante e tal. Ele tirou, tal. Teve gente que prometeu para ele que ele seria um cobrador, tal, que era para procurar essa pessoa, que essa pessoa ia resolver o problema dele, né, do caso. E ele acreditou naquelas ilusões todas, naqueles elogios e tal. E através daqueles elogios, muito por conta de que ele jogava muita bola, certo? Ele acreditou, né? Mas ninguém nunca empregou ele, sabe? Ninguém nunca se interessou por ele. Ninguém nunca tentou ajudar ele. E aquilo ali, o tempo foi passando, né? O tempo foi passando e acabou ele envelhecendo e todo mundo o abandonou. Hoje ele vende, né, na feira tomate para sobreviver e ele é um cara frustrado. Por quê, pessoal? Porque assim, os pessoal, eles te elogiam, né? E aí esse elogio vai massagear o seu ego e com isso pode neutralizar todo o seu potencial. Muito cuidado com isso. Tá entendendo? Pessoas que dizem que você é isso, que você é aquilo, tal. Então esse tipo de lisonja aí, ela pode na verdade encarretar em neutralização de potencial humano. Tá entendendo? Você é um cara que muitas vezes você tem um grande potencial, você pode se autodesenvolver, mas uma lisonja na verdade joga tudo isso aí por terra, sabe? Assim, então, pessoal, a lisonja é isso, é uma arma extremamente poderosa, tá entendendo? Você pode observar que não foi só essa pessoa, a lisonja ela tá em tudo que é canto, sabe? Ela tá em tudo que é canto. E é sobre isso aqui que nós vamos falar, sobre essa arma aí que é extremamente poderosa. O vídeo, o estudo hoje vai ser muito curto, né? Mas de suma importância. Tem uma passagem aqui em Provérbios, né? Uma passagem aqui em Provérbios, que está escrita aqui em Provérbios capítulo 20, versículo 19. O mexeriqueiro trai
a confiança. Portanto, evita-o com muito os seus lábios. Tá entendendo? Mas em Provérbio capítulo 24 está escrito: o que disser ao ímpio, justo és, o povo amaldiçoará, as nações o detestarão. Por quê? Porque muitas vezes, olha o que a Bíblia está dizendo, o que disser ao ímpio que justo és, é tipo assim, né? Tem gente que, por medo ou querendo se aproveitar de algum benefício dessa pessoa que é ímpia, ela faz um falso elogio, tá entendendo? Para poder tirar proveito de alguma coisa. E a Bíblia está alertando aqui em Provérbio capítulo 24, versículo 24. O que disser ao ímpio, preste atenção, o que disser ao ímpio, justo és, claro que o ímpio nunca foi justo, né? Convenhamos. Nesse caso aí, a Bíblia diz bem assim, ó, que a nação, o povo, tem que amaldiçoar essa pessoa que está dizendo que é tipo assim, um cara que você está vendo que ele é ímpio, mas tem gente que vai tratar ele como justo. Tá entendendo? E em Provérbio 28, 23 está escrito: o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que repreende o homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Porque uma coisa é você repreender e outra coisa é você elogiar. Ou seja, quando você faz uma crítica construtiva, você na verdade está assim, você está mostrando o caminho a essa pessoa através de uma crítica que vai machucar essa pessoa, mas você vai na verdade conseguir dar uma direção a ela melhor. Ela vai se achar, ela vai se encontrar. Mas uma pessoa que vai elogiar ela, vai lisonjear ela, essa pessoa vai jogar essa pessoa no fundo do poço, porque vai massagear o ego dela, tá entendendo? Mas em Provérbio 29, versículo 5, aqui, meu irmão, que é Salomão, ele em poucas palavras, ele resumiu aqui o que é o poder da lisonja, né? E vamos falar sobre isso. O homem, Provérbios 29, versículo 5. O homem que lisonjeia a seu próximo arma uma rede aos seus passos. O homem que lisonjeia a seu próximo arma uma rede aos seus passos. Você pode observar que Jesus, né, ele foi traído por um beijo, que é uma espécie de lisonja, né? Um falso amor. Tá entendendo? Então, tem um ator, né? Tem um ator chamado de Tom Cruise. Eu acho que você deve ter assistido em algum momento aí. Em algum momento você deve ter assistido alguma espécie de filme dele, né? Tom Cruise, o nome desse ator. Ele tinha um colega, e que esse colega, ele era um ator escuro, né? E ele só andava elogiando Tom Cruise. Ele botava o Tom Cruise, meu irmão, nas nuvens de tanto elogio, sabe? E aí, Tom Cruise, claro, né, que todo ser humano ele não tem a capacidade de sondar a mente do outro. Aí só Deus. E o que é que acontece? Tom Cruise ele foi acreditando nesse cara, né? Achando que, pô, ele chegou a elogiar também esse outro ator, né? Dizendo que ele era um dos maiores colegas e amigo dele e tal. E na verdade, lá na frente, Tom Cruise, ele veio ver qual foi as intenções desse ator para com ele. Ele se aproximou, elogiando, dizendo que ele era muito incrível, dizendo que ele era um cara que era fora de série. Mas no final, meu irmão, ele tomou a mulher de Tom Cruise. Numa briga, né?
com sua mulher, Tom Cruise, ele acabou se separando, né? Que ela também era uma atora, uma atriz, né? Desculpe, era uma atriz, ele é ator e ela era atriz de cinema. E aí ambos se separaram. Esse cara, né, agora se revela quem realmente ele é e o que ele queria e qual eram as intenções do coração dele e seus objetivos extremamente bem definidos, que era na verdade tomar ali a mulher de Tom Cruise. E ele conseguiu. Ele tomou a mulher de Tom Cruise. Só esperou um momento certo, né, para encaixar o golpe. E foi no momento de crise conjugal que Tom Cruise tinha. Ele foi lá e passou a ser esposo dela. Isso aí repercutiu muito mal, né, para ele, que o pessoal abandonou ele. Aí muitas vezes a pessoa vai falar, mas isso é racismo, tal, não sei o que, mas sabe, peraí também, né? É uma grande covardia você estar o tempo todo ali, ó, com aquela pessoa tratando ela bem, tratando bem, e de olho na mulher do cara. E quando há uma briga conjugal ali, uma separação, você revela quem você é, você toma aquela mulher para si, tá entendendo? Então, ele fez isso e ele foi abandonado. E aí teve gente que falou, não, fizeram isso com ele porque ele é preto, porque ele é escuro, porque ele é negro, tal, é racismo, tal, mas não foi racismo, foi uma atitude dele que provocou essa consequência, em que inclusive ele perdeu vários papéis em Hollywood. Tá entendendo? Esse ator aí, o escuro, né? Ele perdeu vários, os diretores mesmo abandonaram ele. Eu nem sei como esse cara tá vivendo hoje, né? Tá entendendo? E Tom Cruise seguiu a vida dele, né? Decepcionado com ele. Tem um caso também de Kaká, né? Kaká, ele tinha esse jogador Kaká, que é um cara muito, é um cristão de exemplo, tal. E ele tinha um colega, ele chegou até a dar a camisa a esse colega dele e tal. E esse cara também se aproveitou de um momento de crise aí e tomou, né? Se aproveitou e tomou a mulher de Kaká. Tá entendendo? Esse jogador da seleção brasileira que foi do Milan e já foi melhor do mundo. Então, mas como esses caras se aproveitam disso? Através de lisogem, mano. Tá entendendo? Isso é lisogem. Então, a lisogem, ela é uma arma assim, como a calúnia, ela é uma arma extremamente... A calúnia é uma arma sutil. Já a lisogem é uma arma mesmo, doce. Tá entendendo? Uma arma boa, suave. Sabe? Ela é uma arma assim, deleitosa. E extremamente letal. Tá entendendo? Deixa eu tomar um menor de café aqui. Eu tô com meu café aqui rapidinho. Vamos lá. Amém, irmão. Glória a Deus é bom. E sua misericórdia dura para sempre. Deixa eu tentar achar aqui um versículo aqui, né? Tentar aqui achar um versículo bom aqui pra a gente poder aí falar um pouco mais sobre a lisóia. Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver aqui. Provérbio 26, né? Provérbio 26, 28. Então, pessoal, a lisóia é essa arma aí. Tá entendendo? Ela é extremamente letal. E você acha que só foi Tom Cruise, né? Kaká, entre outras pessoas. Você deve ter sido também vítima de lisóia. Tá entendendo? Você deve ter sido vítima de alguma espécie de lisóia. Mas aqui em Provérbio, né? Veja bem o que Provérbio diz. Provérbio capítulo 26. Vamos ler versículo por versículo aqui e vamos esmiuçar aqui em seus pormenores, né? Vamos lá. Como vaso coberto de escória, de praia, como vaso coberto de escória de prata, de praia, vou falar praia, a mente onde está.
Como vaso coberto de escória de prata, assim são os lábios, ardente com um coração maligno. Pegou a visão? Pegou a visão? Como vaso coberto de escória de prata. Observe bem. O que é um vaso coberto de escória de prata? É por fora, o vaso está todo lindo de prata, coisa maravilhosa, meu irmão. Você olha aquela coisa ali de prata, você fica encantado, principalmente mulher, né? Mulher quando elas são muito assim, elas amam essas coisas artesanais, né? Vaso, tal, essas coisas. Quando a mulher vê, mas aqui não está se tratando, né? Tô falando que a mulher quando vê um vaso, ela fica realmente, ela fica assim, ela fica encantada, né? A mulher fica realmente muito encantada com isso. Mas como a Bíblia está falando acerca de um vaso que você olha por fora e vê ele muito bonito, aqui em Provérbio 23 está escrito que assim são os lábios ardentes com um coração maligno. Então, por fora vem coisa boa, mas por dentro tem sua estática mais maligna, né? Ou seja, a pessoa, ela usa de suavidade, ela sorri para você, tá entendendo? Ela te agradece, ela diz que você é um cara legal, que você é isso, que você é aquilo. Ela mexe com o seu ego, ela mexe com o seu egocentrismo, tá entendendo? Ela mexe com o seu humanismo. Mas na verdade, pô, aquela pessoa no fundo, mas no fundo do coração mesmo, ela quer que você se lasque, sabe? Que você se exploda. Você vai ver isso aí dentro de uma empresa, no seu cotidiano de trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Tem pessoas que não querem ver seu bem, pô, tá entendendo? E muitas vezes até não quer ver o relacionamento de você com essa pessoa aí que você tá. Ela não quer que saia daí um casamento. Se você já tiver casado, ela quer que separe. E muitas vezes quer que separe porque está de olho em seu marido ou está de olho em sua esposa. Tá entendendo? Então existe muito isso aí, irmão. Eu já acabei de falar aqui sobre o caso de Tom Cruise, que tomou uma punhalada mesmo, e Kaká também, uma punhalada por dois amigos muito íntimos. Eles usavam muito de lisógia a ponto de se aproximar muito mesmo, de gravitacionar muito aí, sabe? Assim, a ponto de praticamente fazer parte da família, né? A pessoa fica tão encantada com esse tipo de pessoas serpentinas, que na verdade coloca elas até dentro de suas próprias casas, né? E aí complica, né? Que lá na verdade você está colocando um satanás dentro de sua casa e não sabe, uma serpente dentro de sua casa e não sabe, pô. Tá entendendo? Então, como o vaso coberto de escória de prata, bonito por fora, né? Assim são os lábios ardentes com um coração maligno. Estamos entendendo? No versículo 24 de Provérbio capítulo 26, está escrito: aquele que odeia dissimula com os lábios, mas no íntimo abriga um engano. Observou? Pegou a visão? Aquele que odeia dissimula, tá entendendo? Ou seja, uma pessoa que usa de lisógia é uma pessoa dissimulada, pô. Falsa, fingida, mau caráter. Ela fica ali igual uma serpente, pô, te elogiando, dizendo que te ama, dizendo que você pode, que você tem esse potencial, que você é realmente, que você vai ser isso, que seus sonhos vão ser realizados. Mas no final, meu irmão, ela tá com, como diz aqui, né? Ela tá com uma chama de fogo ardente em um coração maligno. No versículo, ela é extremamente, né, dissimuladora, né? E no íntimo dela, ela abriga o engano. Estamos entendendo? No versículo 25, diz assim: quando te suplicar com a voz suave, não te fies nele. Quando te suplicar, quantas pessoas aí, quando tá na miséria, elogia aquela outra pessoa, né? Diz que aquela pessoa é incrível, diz que aquela pessoa é isso, tal. E ela aí
aquela outra pessoa que vai ouvindo aquelas palavras, ela vai acreditando naquele sujeito ali e tal. Pô, esse cara aí tá me elogiando, ele é muito incrível e tal, mas na verdade o cara que tá elogiando ele é porque tá na miséria, pô. Depois que esse cara conseguiu o que quer, ele na verdade ele vai assim, dar um chute aí na sua bunda, tá entendendo? É tipo aquele empregado que na verdade tá servindo ao empresário ali e tal, mas se ele acertar na Mega Sena, um abraço, meu irmão. Se lasca aí o empresário, tá entendendo? Então assim, pessoal, quando te suplicar com a voz suave, né? Não te fiz, ou seja, não confie nele. A Bíblia está dizendo, quando eles vêm com esse tipo de mansidão, né, aquele chororô, choramingô, abra o olho, meu irmão. Tem uma frase que diz assim, ó, quando alguém me elogia, quando alguém me elogia, eu abro os dois olhos. Tem uma frase que diz assim, por quê? Porque assim, ó, um elogio muitas vezes pode vir com maldade, tá entendendo? A- É como a Bíblia está dizendo assim, ó, quando alguém vem com a voz de suavidade, para você não confiar nela, tá entendendo? Porque por trás disso tem maldade. Aí Provérbio diz assim, ó, pois 7 abominações há no seu coração, 7 abominações há no seu coração. E você não sabe que abominação é essa. Você não tem esse poder de sondar o coração do ser humano, né? Sondar a mente deles lá, saber o que é que os neurônios, através da sinapse, né? Que os neurônios eles se comunicam através da sinapse, estão se comunicando. Muitas vezes a pessoa está querendo ali mesmo tirar proveito de você ou até te destruir, tá entendendo? E eu me lembro que uma vez eu estava assistindo um desenho chamado de Thundercats, né? Aqueles gatos lá, tinha Lion e tal. E Thundercats, ele, em um de seus episódios, vou tomar mais um pouco de café aqui. Amém. Glória a Deus. Em um de seus episódios, tinha um, tinha um ser chamado de incandescente, que ele só vivia se colocasse ele dentro do aquário dele, né? Que era a lava do vulcão. Mas para isso tinha que carregar ele até o vulcão e jogar ele de cima a baixo para ele poder, né, se banhar do vulcão, da lava do vulcão. E quando ele viu Lion, ele elogiou Lion, ele disse que Lion era muito bom, que isso, que aquilo, e aí Lion foi se quebrantando, né? Isso aí no desenho. Naquele tempo já estava prestando atenção nessas coisas, né? E Lion foi se quebrantando e tal. E lá eu perguntou para ele, o que é que você quer de mim? Ele falou assim, rapaz, quer que você me jogue ali, ó. Aí lá eu fez o sacrifício, meu irmão, de subir ali a montanha, tal, subir a montanha, se acabando todo com incandescentes, carregando esse ser chamado de incandescente, né? Aí eu tava carregando ele e subindo a montanha no maior sacrifício do mundo. E ele falou assim, não me jogue não, mas me desça junto com você, sabe? Que aí, chegar lá, você só me deixar que eu mesmo me banho. E lá eu desci, e ele sentiu, né? Lá eu senti ali a temperatura do vulcão, que era muito graus Celsius. E aí o que foi que aconteceu? Aconteceu, meu irmão, que depois que esse incandescente ele consegue entrar lá dentro da, da lava, ele começa a ficar forte, forte, cresce, ele vai crescendo, crescendo. E quando ele está bem forte, ele agora eu vou te destruir lá. E lá eu não tô te entendendo. Eu fiz esse sacrifício todo para você poder agora me destruir. Isso aí em um desenho na década de 80, irmão. Thundercats. Agora, assim que eu falo a você, foi uma grande lição, porque aquele desenho falou muito forte para mim naquele tempo e fala muito forte para qualquer um que assistir esse episódio. Enquanto a pessoa está no estado de coitadinho,
ela tá ali mansinha. Mas quando ela cresce, aí ela vai se manifestar. Aquela velha frase, né, que diz: dê poder ao homem, que você vai saber quem é ele. Tá entendendo? No exato momento que o cara tá na miséria, o cara é santo, o cara é humano, entendeu? O cara é homem de Deus, é mulher de Deus. Mas depois, meu irmão, que a pessoa consegue o que quer, nem consideração a Deus eles têm, pô. Tá entendendo? Nem consideração. Jesus provou isso, pô. Jesus, ele curou os 10 leprosos. Meu irmão, só vem um leproso agradecer a Deus. Um só. De 10, um só curado. Voltou para agradecer. Você vê o quanto a humanidade, ela é assim. Você vê o quanto a humanidade ela é cruel, pô. Ela, a humanidade, assim, eles são. A humanidade, eles não reconhecem o que Deus faz com eles. Tá entendendo? Eles só pensam em si. Tá entendendo? Eles só pensam neles. E a Bíblia diz: não vivam mais para vocês, mas vivam para Deus. Tá entendendo? Quando Deus ele cura, ele liberta, não viva mais para vocês, vivam para Deus. Glorifique a Deus. Mas depois de uma libertação, meu irmão, eu me lembro que eu tinha uma colega, né, que ela foi para a igreja e tal, ela tava com a doença aí, com uma bactéria no coração. E o médico falou para ela: olha, você tem que ficar de repouso e tal. E ela ficou, tava indo para a igreja e tal. E os irmãos orando lá por ela tal. Ela foi se sentindo melhor e foi curada. Para honra e glória do Senhor Jesus, ela foi curada. Agora era só o processo agora para ela poder pegar corpo, né? E ela começou a pegar corpo de novo, né? A bactéria, eu acho que já tinha morrido dentro do coração dela. E o que foi que aconteceu? Veio o carnaval, e quando o carnaval veio, aí ela se revelou, né? Que ela gostava dessas bagunças aí. E ela foi, né? Pro carnaval. E quando chegou no carnaval, meu irmão, ela curtiu os 7 dias lá. Ela pulou chiclete com banana, ivete sangalo, pereguedê, caixa de fósforo. Deu rasteiro em cobra, deu murro em parede, fez acontecer, esqueceu de Deus. Deus tinha curado ela. Ela tinha que viver para Deus. E aí quando ela volta, depois de uns 2 meses mais ou menos, começou a vir sintomas e tal. Muito por conta que o médico, né, orientou ela a ficar em repouso até ela se recuperar. Mas o que foi que aconteceu? Ela não ficou em repouso. Ela continuou fazendo as mesmas merdas, como a Bíblia diz, né? O porco voltou seu vômito, ou o cachorro voltou seu vômito, tá mais ou menos assim na Bíblia. E ali, meu irmão, o que foi que aconteceu? Ela piorou o quadro dela, entendeu? E aí, quando ela foi para a igreja, infelizmente, mesmo os irmãos orando ali, ela partiu. Ela partiu. É aquela mesma. Quando tá na miséria, procura a Deus, tá? Mas depois que Deus cura tal, quando vai ver, meu irmão, a pessoa de procurar, né, assim, de procurar reconhecer Deus na vida, agradecer a Deus. Não, a pessoa vai viver de novo as mesmas situações que colocaram ela naquela situação de desgraça que Satanás quer. Deus tira, ela fica um pouco na mão de Deus, depois ela pega, larga a Deus, fala: Deus, me deixa em paz, e vai para a mão de Satanás de novo. Aí Satanás: não, agora eu vou matar, roubar e destruir aqui sem misericórdia. E aí levou ela. O mais interessante é que também esses 10 leprosos, né, esses homens aí, só um voltou para agradecer. Você vê o quanto a humanidade ela é cruel com Deus. Veja o quanto a humanidade é cruel com Deus. Jesus falou: não foram 10, só um voltou. E o que voltou era samaritano. Os 9 judeus não quis nem saber de Deus, meu irmão. O certo era o samaritano não vir, mas quem veio para surpresa de Jesus foi um samaritano. Já os 10 judeus, eles não vieram. Vocês estão entendendo? E mais tarde, Jesus, ele vai ser crucificado. Jesus, ele salva, ele cura, ele sana, ele liberta, ele expulsa demônio,
ele faz milagre, ele dá de alimentar, né? E Jesus ele vai fazendo uma série de coisas benéficas, coisas que os fariseus nunca fez e nunca ia fazer. Jesus fez. Tanto é que o povo estava deixando as sinagogas e indo até Jesus. Jesus alimentava com a palavra espiritual e também nutria com a palavra com o alimento físico, tá entendendo? Tanto espiritual como físico, Jesus ele fazia isso aí. E uma vez Jesus falou: vocês me procuram não por conta do alimento espiritual que vem de Deus, mas sim por causa do alimento físico, né? Aí Jesus falou que o alimento físico, esse alimento, ele, na verdade, ele perece. Mas o espiritual, ele é para toda a vida mesmo, para todo sempre. Tá entendendo? Mas o povo só queria, veja o quanto o povo realmente eles são cruel com eles mesmos e com Deus. Deus quer o bem, alimenta, o povo larga, pô. Mas quando tá na miséria, aí fica nessa situação, né, de choramingô, que é pobrezinho, que é isso, mas vá depois que você alimentar para você ver. Veja o que eu acabei de falar aqui sobre o desenho, né? Depois que esse incandescente ele consegue, na verdade, o que ele quer, ele ataca lá, ó, que é o leão. Entendeu? O povo atacou Jesus, pô. Quando Jesus ele foi crucificado, segundo alguns especialistas, né, antropólogo, arqueólogo, né, esses caras aí que conhecem muito essas áreas aí, sociólogos, sabe, teólogo, muitos deles confirmaram uma coisa. Quem estava gritando junto com os fariseus, incentivado pelos fariseus para crucificar Jesus, foram aquelas pessoas que os fariseus não ligavam, sabe? Só fazia tirar deles, enquanto Jesus dava, amava, perdoava. Foi essa multidão aí que Jesus curou, salvou, libertou, sanou, expulsou o demônio, que estava ali agora no meio, junto de mão dadas, unidos e não separados, juntos e misturados ali agora, dizendo assim, ó, crucifique, crucifica-o. Aí Jesus olhou de lá e falou, é verdade, depois que está todo mundo bem, me abandonaram. Uma vez eu lendo um livro aqui, né, aí tinha bem assim uma frase, né, que Deus virou um expatriado. O que é isso? Os seres humanos, eles expulsou Deus, tá entendendo? Não, Deus, aqui a gente não quer vocês não. Mas você saber que é Deus que mantém esse planeta aqui, meu irmão, ativo. Se existe alimento, existe estações, chuva, as leis que regem o universo, que foi equacionada por Deus e não atinge a humanidade, é Deus que levanta o sol, entendendo? A lua está no seu lugar para poder fazer com que o eixo da Terra não, não fique como um pinhão com baixa rotação. Ou seja, Deus tem todo um cuidado, mas Deus virou um expatriado. Tem uma música também que diz assim, ó, eu não sei quem é o autor da música, que diz assim, que tá vendo aquele, aquele prédio moço, eu ajudei a levantar, e o cara ele vai falando as decepções que ele foram tendo com seres humanos. Estão entendendo? E tem uma hora que ele, desiludido, ele vai para um lugar e aí Deus fala com ele, rapaz, eu criei os céus, eu criei a terra, a serra, os leitos, os lagos, vales, eu criei tudo. E hoje, nesses lares desses seres humanos, eu também não posso entrar. Quer seja, Deus fez tudo, mas eles não querem Deus. Eles querem Satanás, pô. Mas quando tá na mal, eles vão usar, sabe, dessa lisonja. Deus não é menino, pô. Tá entendendo? Deus não é menino. Tem gente que acha que Deus é menino, pô. E aí o que acontece? Aí vai fazer aquelas orações, tá, para ver se tapea Deus. E Deus não é menino, meu irmão. Tá entendendo? Então, isso é lisonja. Só que ninguém pode enganar Deus. Tá entendendo? Então preste bem atenção. A gente está falando aqui sobre lisonja. E tem uma parte aí na Bíblia que Pedro, ele faz
ele revela quem é Jesus, né? Ele diz que Jesus é o Cristo. Mas nessa mesma parte aí, o que é que acontece? Acontece que o próprio Pedro, ele na verdade vai fazer uma lisonja a Jesus que pode implicar em muito assim na salvação. Porque a salvação, se você não sabe, foi um projeto de Deus. Adão ele perdeu os direitos e Jesus ele recuperou os direitos do homem na cruz. Só que esses direitos poderiam ser inválidos, muito por conta das investidas de Satanás, que ele foi ao longo do tempo aí tentando neutralizar Jesus. No deserto, você viu a tentação de Jesus. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão, tudo para tentar invalidar a salvação. Só que Jesus resistiu. Me adore que eu te dou tudo. Se joga daí embaixo que está escrito que os anjos vai pegar você, vai te proteger e tal. E Jesus ele foi resistindo. Mas tem uma hora, meu irmão, que Satanás ele entrou em Pedro e usou a boca. Porque eu falo a você uma coisa, cuidado, cuidado. Se Deus ele fala de um lado, Satanás também ecoa do outro, pô. Sabe? Assim, deixa eu ver aqui. Pedro, só que Jesus ele tinha e tem um espírito de discernimento além da capacidade humana. E Jesus via coisa que ninguém percebia. Tá entendendo? Aí o que foi que aconteceu? Pedro pegou e falou assim: Senhor, se for por seu ser crucificado, né? Que o Senhor não seja crucificado, o Senhor não deve ser crucificado. Tipo assim, tentando impedir a crucificação de Jesus. Que é assim, ó, realmente a crucificação de Jesus era algo realmente terrível. Mas Pedro estava fazendo aquela lisonja ali, aquele engano ali, entendendo? Colocando um certo tipo de proteção ao mestre, a qual Jesus ele negou essa proteção, porque Jesus olhou e viu que do outro lado tinha uma lisonja, tá entendendo? E como Jesus ele em nenhum momento exaltou a matéria dele, a carne dele, as obras da carne dele, ele anulou essa tática aí, né, de Satanás através de Pedro, quando Pedro expressou essa preocupação aí, né, exacerbada acerca de Jesus. Jesus percebeu e Jesus falou assim: para trás de mim, Satanás, você cogita as coisas dos homens e não as de Deus. Porque esses elogios ali, né? Se Jesus fosse um ser normal, Jesus aceitava, tá entendendo? Na verdade, Jesus já tinha caído ali na tentação de Satanás, na verdade. Mas quando esses elogios quando esses elogios foi direcionado para Jesus, Jesus poderia abraçar porque era realmente algo, pô, alguém tá me protegendo, né? Mas só que Jesus ele não dependia da proteção humana. Quem protegia ele era Deus. Tá entendendo? E foi Deus o tempo todo que protegeu o filho dele aqui na terra e que nos protege até hoje de qualquer investida de Satanás ou até de seus filhos. Aí o que acontece? Aquele elogio ali, aquela lisonja de Pedro, foi na verdade para mexer com o ego, tá entendendo? Com o egocentrismo de Jesus, né? Massageando ali seu ego. E Jesus negou isso, até porque Jesus ele estava cagando para isso aí, pô. Jesus não estava se importando em nada com isso. Jesus estava se importando em cumprir aquilo que o Pai mandou ele cumprir. O que os profetas tinham falado, ele ia cumprir, trazer salvação para a humanidade. Mas ali, meu irmão, todo um projeto ia ser jogado fora a nível espiritual, muito por conta de Satanás usar a boca de Pedro. E Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Vocês estão entendendo? Porque você cogita as coisas dos homens e não as de Deus. Tá entendendo? Então, cuidado com esse tipo de elogio. Tem pessoa que está te elogiando na empresa, mas ela quer ver seu desemprego. Tem pessoa que entra dentro de seu lar, diz que seu lar é bonito, mas ela quer ver você na miséria, falida. Seu negócio também está indo bem, ela elogia, mas no coração dela ali mesmo, ela está ali, sabe, revoltada com sua vitória, com suas conquistas. Tá entendendo? E são esses tipos, porque ninguém sonda a mente de ninguém, só Deus. Tá entendendo? E muitas vezes vem elogio, o cara
Você pode perder até sua mulher, tá entendendo? Por conta de um elogio. O cara tá elogiando você ali, um casal bonito, mentira, ele tá querendo sua mulher. Quando não é isso, é a mulher também querendo o marido, né? O marido da outra mulher ali. Querendo tomar, né? O marido da outra. E ela vem de forma sutil, como uma serpente, tal, elogiando, tal. Mas muito cuidado mesmo, sabe? Porque o elogio, ele implica muito nisso. E para finalizar aqui, irmão, né? Teve, também teve outra questão aqui, em Lucas, capítulo 17, versículo 3, que diz assim, ó. Não, perdão, Lucas capítulo 20, versículo 21. Lucas capítulo 20, versículo 21. Responderam-lhe, responderam-lhe, mestre, nós sabemos que fala e ensina bem e retamente, e que não consideras a aparência das pessoas, mas ensina com verdade e caminho de com verdade o caminho de Deus, mas ensina com verdade o caminho de Deus, com verdade o caminho de Deus, é isso mesmo. Preste bem atenção. Aqui você vai ver uma lisógia, tá entendendo? Em que os fariseus ele diz que Jesus ensina bem, né? Jesus não olha para a aparência, tudo aquilo que realmente era assim de verdade, sabe? Jesus não olhava para a aparência, Jesus ensinava. Eram coisas reais, mas só que essas coisas reais que ele viram em Jesus, que Jesus praticava, estava sendo usada agora contra Jesus para massagear o ego de Jesus e fazer Jesus cair. Jesus estava sendo tentado ali de uma forma extremamente sutil que ninguém percebeu, tá entendendo? Só quem percebeu foi o próprio Jesus. Então, os fariseus é aquele tipo de pessoa que vai te elogiar, mas no final não é elogio, é uma maldade, tá entendendo? E essa maldade, quando Jesus ele percebeu, quando percebeu em Pedro, e que implicava ali naquele exato momento a salvação de Jesus, que era o caso da crucificação, Jesus foi lá e rebateu logo, para trás de mim, Satanás. E os fariseus já estavam fazendo isso aqui há muito tempo. Mestre, nós sabemos que falas, ensina bem e retamente, e realmente Jesus ensinava bem retamente, tá vendo, pessoal? E que não consideras a aparência, realmente Jesus não considerava a aparência, era qualquer um, ele não fazia assim acepção de pessoa, tá entendendo? Jesus tratava um chinês, um coreano, um judeu. Jesus tratava um mendigo, um leproso. Todos eram crianças, velho, idoso, idosa. Tá entendendo? Um desagregado, um desabrigado, um sem teto. Ou seja, o amor de Jesus era incrível. Então ele tratava todo mundo igual. O amor que ele dava a um era o amor também que ele dava a outro. O perdão que ele dava a um era o perdão que ele dava a outro. O abraço que ele dava a um, Jesus também fazia isso com qualquer pessoa, até com aquelas pessoas que o maltratava, sabe? A maior prova disso foi que quando Jesus estava na cruz, Jesus falou: Pai, perdoa que eles não sabem o que estão fazendo. Imagine bem uma pessoa que foi crucificada, sentindo meio mundo de dor, sentindo meio mundo de angústia, aflição, humilhação, dor extrema. E Jesus fala: perdão para todos. É incrível, meu irmão. Então eles sabiam disso. Então eles falaram: você ensina bem e retamente, como também você não olha para a aparência de pessoas, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Jesus fazia isso. Só que eles usaram essa frase aqui para poder, sabe, assim, para poder massagear o ego de Jesus. Como Jesus sempre foi um ser espiritual voltado para fazer a vontade de Deus, esses tipos de barro na parede, né? Esses golpes aí, esse gerbe, esses ganchos, esses direto deles aí, quando eles atacavam, não colavam, não grudavam em Jesus.
Porque Jesus, ele era um ser espiritual, ele era amor. E o amor, ele consegue discernir as coisas. O homem espiritual discerne tudo, mas ele mesmo não é discernido. Tá entendendo? Ele mesmo não é descoberto. Então, a lisonja é isso, irmão. Satanás, ele usa da lisonja para poder destruir a vida de seres humanos. É aquele vizinho, né, que vai lá te elogiar, como eu já falei. Aquela vizinha dentro de sua escola, dentro da faculdade e tal. Enfim, o que vier, cuidado. Tá entendendo? Cuidado. Cuidado porque a lisonja ela é realmente terrível. Vimos casos aqui, né, em que uma vez eu mesmo teve um cara que andava elogiando o outro onde eu trabalhava e depois ele foi, falou pro patrão algo e o patrão foi, tirou esse cara e colocou ele. Tá entendendo? Ele foi promovido enquanto esse outro rapaz que ele tanto elogiava ficou debaixo dos pés dele. Acabou esse rapaz saindo da empresa, muito por conta da jogada de marketing, né? Que a lisonja é um marketing, sabe? E o marketing bem aplicado, ele acabou realmente pedindo para sair, enquanto esse outro que tanto elogiava ele, mas puxou o tapete dele, ficou não só no seu lugar, mas também ficou, meu irmão, assim, em um patamar maior. Ele conseguiu tirar essa pessoa que rivalizava com ele de cena e ficar no lugar dele e subir ainda de cargo. É uma arma, meu irmão. A lisonja é uma arma. E como foi que ele fez isso? Ele foi elogiando esse rapaz, ó. E depois chegava pro patrão e falava um bocado de merda. O patrão foi e colocou ele no lugar desse rapaz e ainda subiu o cargo dele. Tá entendendo? Então a lisonja é terrível. Que Deus, amados irmãos, continue nos abençoando e nos guardando de todo o mal. Tá entendendo? Agora eu peço assim a vocês que vocês deixem aí seu like, né? Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.